e outros 500. Às vezes também, mas enfim. Eu, apesar da igreja não ter sido o melhor ensino ali de teoria, de prática, de instrumento, ela foi o bichinho que me mordeu, assim, da música, né? Que aí eu nunca mais Sim. perdi. Nunca mais largou, Tipo, né? passei tempão, assim, sem saber tocar o instrumento realmente, né? Eu só aprendi realmente a tocar de uns 4 anos pra cá, né? Pra poder tocar em eventos, essas coisas. Mas mesmo assim, eu nunca esqueci, né? Tipo, aprendi lá os... Sempre vira e mexe eu pegava o instrumento e tal, então era uma coisa que eu não teria se não fosse lá, né? Eu fico curioso, como que foi o seu primeiro contato com o sax? Então, foi justamente na igreja. Eu ia tocar, o meu instrumento ia ser o saxofone, eu ia tocar trombone, que era o instrumento do meu avô, né? Ah, meu avô já tinha instrumento, eu falei, vou tocar igual a ele, né? Aí eu tocava o instrumento dele pra praticar, né, que eu não tinha. Aí eu ficava vendo sax assim, e não sei, né? Eu acho que eu gosto desse instrumento mais chamativo, assim, na aparência, né, dele. E o trombone é legal, trompete também, hoje principalmente acho esse instrumento muito, muito foda, assim, perdoa, não sei se pode falar palavrão Não, aqui. fica em paz. Não, Né? fica em paz. Mas o sax, eu acho que ele me pegou. Às vezes não foi nem tanta questão do som do instrumento, às vezes foi a aparência dele mesmo, né? Porque eu olhava assim, eu criança, né? Eu falava, caraca, esse instrumento é mó da hora, Da né? hora. É verdade, ele é. Então, eu acho que me pegou mais nessa parte. Sinceramente, assim, eu cheguei a ver um sax há muito tempo, certo? Eu não me lembro, assim, Pra mas te- vai ver Pra te falar a verdade, a primeira vez que eu tô vendo um assim ao vivo mesmo, entendeu? Então, meu, você é louco, é mó da E é, hora, nossa, pô. bacana Não, é mesmo, muito da bacana. hora mesmo, assim, realmente poucas pessoas têm acesso e a oportunidade de ver esse tipo de Pouquíssimas, instrumento. cara. É muito difícil, né, cara? Muito raro. E a gente viu que você realmente gostou, né? Porque você estava comentando, você falou que dá até uns alunos da aula, né? Eu tenho uns alunos, Top. não Fala um pouquinho mais sei, sobre isso. será que o Márcio vai estar, às vezes tá ocupado aí, né? Mas o, é engraçado você perguntar assim se eu gosto, né, de saxofone, você É, fala em si. realmente isso, em Então, si. hoje eu gosto muito mais, cara, hoje eu gosto muito mais, aprendi a valorizar muito mais o instrumento, mas antes desses 4 anos aí que eu decidi virar músico, começar a tocar nos eventos, né? Tocar a primeira vez com uma banda, né? Enfim. Antes de eu decidir isso daí, cara, saxofone pra mim, apesar de eu ter gostado dele na igreja, a igreja que eu fazia parte, a congregação, ela não permitia tocar outros instrumentos que eu acho que eu gostava mais do que sax quando eu era criança, né? Que era a guitarra, eu gostava mais do que saxofone, só que na congregação não podia tocar esses instrumentos, então os instrumentos ali que eu acho que correspondeu no nível de extravagância da guitarra, pra mim deve ter sido sax na O igreja, né? sax. Mas o que eu queria tocar mesmo assim, desde criança, era a guitarra, né? E aí o sax, meu, desde que eu parei de frequentar a congregação, sempre deixei o sax de lado, principalmente porque foi um instrumento que eu ganhei através... Meu avô, ele ajudou também a comprar, mas foi uma coisa que veio também através da igreja, né? E, assim, eu considerava que era um instrumento muito sagrado para eu tocar músicas que não fossem da igreja. Aí eu deixava ele parado lá, tanto por isso e também porque, meu, acredite se quiser, eu não gostava. Não gostava do som do instrumento. Eu Sério? achava um som de instrumento que era só pra tocar música de motel, só pra tocar jazz, só pra tocar Kennedy, sabe? E Entendi. eu odiava o Kennedy, velho. Nunca gostei do Kennedy. Com todo respeito ao Kennedy, ele é muito melhor do que eu. Ele é um cara extraordinário. Não tô querendo dizer isso. Mas gosto é gosto, né? Sim. E, meu, eu nunca gostei do Kennedy, cara. Eu pensava nos sax assim, meu, nossa, que instrumento cafona, né, velho? Todos os instrumentos de sopro eu achava cafona pra caramba. Aí eu comprei um cursinho lá no Instagram de guitarra, uns 24 anos, né? Eu comprei esse cursinho, eu aprendi lá a improvisar, né? Na guitarra. Aí eu aprendi que, tipo, eu tinha uma visão muito ignorante, assim, na música, que eu pensava, cada instrumento toca um estilo de gênero musical, né? Não dá pra colocar um instrumento em qualquer gênero. E aí eu aprendi esse cursinho que eu poderia tocar guitarra, por exemplo, em qualquer música, né? Que eu poderia improvisar, só pegar o tom ali da música e improvisar, colocar a guitarra no funk, no jazz, qualquer coisa, pagode, dá pra... se eu estivesse entrando no tom. Se ia ficar característico do gênero não é outra coisa, né? E aí eu pensei, bom, aprendi isso daí, né? Agora eu vou tocar nas bandas, né? Não sei o quê. Só que, meu, guitarrista, né, cara? Eu tava aprendendo, né, aquele ano.
E guitarrista já tem muitos caras muito mais avançados do que eu que já estão no circuito, né? E, meu, você tem que, não é assim, né? Eu nunca tinha feito parte de banda nenhuma e não é assim, sei lá, vou fazer parte de uma banda, nada. Você tem que conhecer o pessoal, é mó trampa, né? Aí eu pensei, pô, não vou conseguir, não tenho nem capacidade técnica, né, de ser guitarrista assim nos eventos, né? Então não vai dar certo. Eu olhei os sax assim, pô, é só usar o mesmo conhecimento aqui teórico no sax, né? Um saxofonista quase não tem. E foi assim que aconteceu, cara. Eu comecei a tocar nos eventos por causa do sax ser um instrumento que não tem por aí os músicos que toquem, né? E aí, como eu sabia improvisar de ouvido, eu não precisava chegar a ensaiar com as pessoas. Eu chegava sem ensaiar com as pessoas e tocava música, né? Sim. Aí ficava muito fácil porque barzinho não paga o suficiente para você ir lá e fazer ensaio com as pessoas, né? Não costuma pagar essas diárias aí que para se organizar e fazer ensaio, né? Então, toda essa questão, né, não foi só o saxofone também, né? Teve a minha, não sei dizer esse talento, se foi realmente meu estudo ali, porque o saxofone nunca foi um instrumento que eu pratiquei realmente com seriedade, né? Com a seriedade que eu deveria. Você viu que o meio mais fácil de você entrar no meio musical é o saxofone. Tava Com o faltando. saxofone. E eu aprendi a gostar dele no meio do caminho, né? Respondendo essa pergunta, Sim. que você gostava dele, eu gostei no meio do É caminho. isso que eu falo, acabou gostando, né? A gente acaba assim. Porque senão talvez você teria parado se você não tivesse Sim, gostado. teria Né? parado. cara. Verdade. Teria E- parado. Então, você tá falando da noite. Qual que é a maior dificuldade de que vocês mesmo que canta na noite, que faz show no trem? Qual que é a maior dificuldade? Você falar da noite ou de tocar na rua? Na no rua, trem? no trem. Pô, na rua, no trem, eu acho que as dificuldades que o pessoal já deve imaginar assim, né? E eu não acho que é a maioria, não, porque, meu, eu vivo de música, né? Moro sozinho, eu pago minhas contas, tenho um aluguelzinho e já trabalhei com outras coisas, tava falando, né? Cadê? Eu tava falando aí pro mano que eu era Uber, né? O Firmino, tava falando com ele, trampei de Uber uns 5 anos. E então tem uma certa renda que eu preciso estar ali com uma responsa, né? E às vezes o pessoal vê a gente na rua ali, tocando no metrô, enfim. Aí sempre acho que é uma parte mais ruim do que boa, né? Que tem mais coisas negativas do que positivas. Eu estar lá fazendo isso, né? Sim. Mas é uma parada que se sustenta. Eu vejo muito mais o lado positivo, tanto o quanto eu consigo me sustentar financeiramente, quanto as pessoas quanto no que eu tô fazendo e as pessoas que eu tô atingindo ali, porque, meu, eu acho mó da hora, cara, fazer isso daí. Tipo, eu tô ganhando dinheiro tocando, tô inspirando outras pessoas, Isso. as criancinhas, cara, eu acho muito louco quando eu tô tocando no vagão, por exemplo, aí tem